isso, né, em Queimadas, e quero compartilhar com você também, apesar que hoje e ontem, quem teve no encontro ouvindo a mensagem que eu compartilhei, foi algo poderoso, algo do céu, uma revelação do céu. Compartilhei com os irmãos lá no encontro hoje, a respeito do Espírito Santo. Qualquer outro dia eu vou compartilhar aqui no culto também com os irmãos, para a gente orar. Mas quem esteve lá ouviu de primeira mão, revelação, algo poderoso do céu. Mas quero compartilhar isso aqui com você, porque é algo também que está no meu coração. Eu até compartilhei do encontro em Queimadas, brevemente, mas hoje quero expandir para você algo que está no meu coração. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14. Quero falar algo que não é diferente. Vim aqui para falar coisas diferentes. Vim aqui para falar para você aquilo que é importante para a sua vida. Hoje eu quero falar de algo importantíssimo para a sua vida, para a minha vida. Todo homem de Deus, toda mulher, todo crente tem que ter essa revelação de maneira forte dentro dos nossos corações, amém? O pessoal que está aí atrás, senta aqui na frente. Arrume um local para você sentar, para você receber, ouvir a palavra de Deus, é importante também para a sua vida. Os irmãos que estão aí atrás, sentar, vem ouvir a palavra. Aleluia. Que é importante para você, a sua vida. Minha voz já foi embora, eu estou segurando aqui um pouquinho, então você vai se segurando aí também, porque eu não consigo mais falar forte. O Gleitson me deixou sem som hoje, baixou o som total aqui. E eu fiquei sem voz, porque eu fiquei forçando. Não sei o que aconteceu com esse som hoje, que estava baixinho. Tô brincando. Você taca a pedra em mim. Mas aumenta isso aqui para mim, Gleitson, porque minha voz foi embora. Mas algo que é importante, trivial para você. Efésios capítulo 3, versículo 14. Vamos ler do versículo 14 até o 21. Está dizendo o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo aonde, irmãos? Está aí a projeção? Não? Efésios 3, 14. O que foi, Júnior? Está errado aí? Será que não é 3,14 não? Põe 3,13. Não, calma aí, eu acho que não é 14 não, acho que não, é 17, isso. Perdão, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo aonde, irmãos? No vosso coração. Pode baixar um pouquinho aqui, acho que eu não estou muito. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados aonde? Em amor. Cristo, em primeiro lugar, ele precisa habitar onde? Aonde, irmão? Pergunta para o seu vizinho, pergunta para ele, fala: meu querido irmão, diga, meu querido irmão, Cristo já habita no seu coração? Pode dar o volume dele. Quem está aqui desta noite pode levantar as mãos para os céus e dizer que Cristo já habita no seu coração e dizer amém. Amém. Pode mesmo? Habita mesmo? Amém? Cristo tem que habitar no nosso coração. Cristo não pode estar num crucifixo aqui pendurado no nosso pescoço. Eu sei que muita gente quer levar Cristo só naquela cruz pendurada no pescoço. Outros querem levar Cristo só numa imagem dele pregado numa cruz. Mas, em primeiro lugar, Cristo não está mais pregado numa cruz. Ele já saiu de lá e tem anos. A cruz está vazia. Fala comigo, a cruz está vazia. Por quê? Cristo não está lá mais. Cristo agora tem que estar onde? Dentro do meu coração. Dentro do seu coração.
Cristo tem que estar dentro do nosso coração, mas não só dentro do nosso coração, ele tem que estar dentro do nosso coração e nós precisamos estar arraigados, colados, alicerçados, firmados, aonde? Em amor. Cristo tem que estar no seu coração, mas você precisa estar firmado. Na onde você tem que estar firmado, irmão? Amor. Todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele não só tem que ter Cristo no coração, mas ele precisa ser um homem, uma mulher que esteja firmado no amor, que esteja alicerçado no amor, que a base da sua vida seja o amor. Que amor? Qual amor? O amor seu por Deus? A sua base tem que ser no seu amor por Deus. Você está alicerçado, firmado no seu amor por Deus. É esse o amor que nós temos que estar firme, irmão? Sim ou não? Não! Temos que estar firme no verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? E Deus nos amou de tal maneira que teve a coragem de dar tudo que tinha só para ter você. Temos que estar alicerçados, a nossa base tem que ser o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é o nosso, não é o meu. O verdadeiro amor é o que ele tem por mim. Se a sua base, se você anda baseado, firmado nesse verdadeiro amor, você vai ter uma vida de sucesso. Você terá uma grande história. Mas o amor a qual nós temos que estar firmado é no amor que Deus tem por nós. Mas como que eu vou estar firmado nesse amor se eu nem entendo o que é amor? Se a minha linguagem de amor ainda é distorcida. Se a minha linguagem do que é amor ainda não é a linguagem que está alinhada com a palavra. A linguagem que é a linguagem do céu. Então a primeira coisa que nós temos que ter clareza é o que é amor. Amor é o quê? Amor é um sentimento? Amor é uma sensação gostosa? Amor é um calafrio, um arrepio que dá na espinha? Amor é aquela paixão que nós temos um pelo outro? Amor é aquele negócio que nós fazemos na cama depois que casa? Que é amor? Amor é o que se passa nos filmes de Hollywood. Aquele camarada com os olhos brilhando que chega com lindos buquês de rosas e buzina no ouvido da moça e a moça se derrete e felizes para sempre. Amor é a história da novela da Globo. Você assiste, né? Quando eu era moço, menino, a novela da Globo era muito mais assistida do que hoje. Mas amor não é essas coisas de novela. Nós não podemos, nós temos que saber, entender, ter a base do que é o amor. Mas eu vou continuar lendo, continuando. Temos que estar alicerçado aonde? Em amor. Quero chegar na parte aqui que eu preciso falar com você. A fim de poderdes compreender. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... A fim de poderdes compreender. A fim de poderdes... a fim de poderdes o quê? Fala. E o que é compreender? Você tem que estar cheio de Cristo, alicerçado, andando no amor, que é o amor de Deus por você. Mas você precisa entender. O que você tem que entender? Com todos os santos. Qual é a largura? E que mais? O comprimento. Que mais? A altura. Que mais? A profundidade. Do que? Passe. 19. E conhecer o amor de Cristo. Então, a palavra de Deus já está dizendo para você. Você tem que estar firme, alicerçado nesse amor. Mas você tem que entender que amor é esse.
Você tem que entender a largura desse amor, o comprimento desse amor. Você tem que entender a profundidade desse amor, a altura desse amor. Você tem que entender desse amor. Porque se você não entende o que é esse amor, não tem como você estar baseado nele. Então tem que saber, tem que entender o que é amor. Daqui a pouco eu entro nessa parte segura. Continuando. E excede todo o entendimento, para que sejais tomados de todo o quê, irmãos? Você tem que conhecer, saber esse amor que excede o entendimento. Esse amor vai além do que você imagina. Esse amor vai muito além do que você pensa. Mas quando você entende, conhece, percebe, tem isso fortemente em você, você também vai ser o quê? Tomado. Você vai ser cheio. Cheio do quê? Qual é a palavra que está ali? Lê lá, qual é a palavra que está lá? Fala para o seu vizinho, meu irmão. Fala para ele, meu irmão, você precisa ser pleno. Não pode ser meio. Não pode ser um quarto. Não pode ser pouco. Fala para ele, o copo meio cheio, para Deus não serve. Dia tem que ser pleno. O que é ser pleno? Completo. Sabe qual é o dia que a sua vida será completa? O dia que você entender a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do amor que excede todo o entendimento. Compreendeu? Entendeu? Você é pleno. Enquanto isso, não vai ter plenitude, vai sempre ter o copo meio cheio. Já viu? Tem gente que fala assim, você tem que ter uma boa visão. Você pode ver o copo meio vazio ou pode ver o copo meio cheio. Pois isso é do inferno. A nossa visão é a plenitude. O copo tem que estar derramando. Essa é a visão do céu. Quem crente que é crente tem que ter a visão do céu. Amém ou não? E a visão do céu nunca é meio vazio ou meio cheio. Porque o meio não serve para nós. O que serve para mim e para você que é crente? Plenitude. Ou é pleno ou não é. Ou é completo ou não é. Se não for completo, não serve. Eu estou te chamando para uma vida completa. Fala para o seu irmão. Fala, meu irmão, Deus está te chamando para uma vida completa. Olha para outro irmão. Olha para outro. Diga para ele, meu irmão, Deus está te chamando para uma vida completa. Pergunta para ele, você quer ou não quer? Com Deus é tudo uma questão de querer, de ter vontade. Se você querer, Deus vai te dar o quê? José Mário, plenitude, vida completa. Meu irmão, tem certas coisas que é de Deus. Plenitude é algo que é de Deus. Deus quer te dar isso. Mas continuando o texto, plenitude de Deus, continuando. 20. Agora eu quero que a gente leia juntos. Vamos lá, eu vou contar. 1, 2, 3. Não, pode parar, tem gente que não está lendo. Você pode fazer melhor. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2. É para você ler por quê? Olha aqui, irmãos. Eu estou aqui como seu pastor para te ensinar, para te motivar e para ser um exemplo para você. Aleluia. Então, eu não só prego, eu também ensino. E todo dia, todo domingo que eu venho aqui para te ensinar a fazer algo que é fundamental, ler a Bíblia. É por isso que eu ponho você para ler. Você tem que criar gosto, desejo, vontade de ler. Porque só lendo que você vai conhecer, e depois que você lê e conhece, Deus vai te dar algo que é fundamental, chamado de revelação. A revelação é algo do Espírito, mas só pode dar se você conhecer. E você só pode conhecer se você ler. Então eu estou aqui para fazer o básico, te ensinar a ler. Te dar esse gosto, essa vontade de ler. Ler o que é a Bíblia. Porque quando você lê, você conhece. Quando você conhece, você recebe o quê? Revelação. Então vamos ler? 1, 2, 3 e... Eu vou te ajudar. Vamos lá. Vamos juntos, para ficar bonito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora só vocês, vamos lá, 1, 2, 3 e... que opera em nós. Hoje eu vou começar a palavra de uma maneira diferente, porque às vezes você pensou, o pastor já começou. Não, vou começar. Hoje eu vou começar a palavra de uma maneira diferente, do fim para o começo. Vou começar daqui. Eu quero começar dessa parte, do seu poder que opera em nós. Deus, ele é um ser poderoso. Por que nós temos que ser uma igreja, um povo que prega o evangelho? Porque Deus, ele é poderoso e ele libera poder para nós. Deus, ele é tão gracioso, mas tão gracioso, que ele resolveu dar o poder que é dele para você. Sabia que você pode fazer coisas sobrenaturais com o poder de Deus? Porque ele resolveu te dar. Jesus mesmo falou que ele iria para o Pai, mas vocês, ele olha para os discípulos e fala, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Jesus, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou o morto. Jesus, ele ressuscitou um cadáver já em decomposição depois de 4 dias. Jesus, ele pegou a orelha do soldado que estava caída no chão e colou de volta. E ele olha para os discípulos e fala o quê? Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Por quê? Tem poder disponível para você. Tem poder disponível. Deus, ele libera poder. E ele está dizendo aqui, ó, ele é poderoso para fazer o quê? O que você precisa que ele faça. Ele é poderoso para fazer. Para fazer o quê? Onde você quer chegar? Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais disso aí que você pensou. Mas como que ele faz? Através do poder que já foi liberado da sua vida. Ele não vai fazer com outro poder, o poder já está aqui. O poder já está em nós, o poder já foi liberado, está em você. É porque você olha para si e pensa, pastor, mas olha eu, olha o que eu faço, olha o jeito que eu sou, olha como eu ando, olha como eu penso, olha onde eu vou. Está vendo? Enquanto você está olhando para si, não tem poder. Mas enquanto você reconhece e vê que não é você, mas é o poder que Deus te deu, é o poder de Deus em você, aí as coisas acontecem. O seu problema é que você olha demais para você. Para de olhar para você e olha para Deus. O poder dele está liberado. Tem poder na sua vida. Por isso, nesse final de semana, eu estava dizendo aos irmãos, eu não quero ministrar, vocês têm que ministrar. Vocês têm que mover. Porque o alvo... Alguém até me perguntou, falou, pastor, não sei se nós atingimos o alvo. Eu falei, por que não? Porque não foi a quantidade de pessoas que queríamos. Eu disse para os irmãos, falei, não, vocês não entenderam. O alvo agora... não era levar muitas pessoas, apesar que a gente tinha um alvo de pessoas. O alvo mesmo, principal, era ativar os irmãos. Quando nós temos uma igreja ativa, que reconhece o quê? O poder de Deus, todo o resto vai acontecer. Nós não vamos ganhar a cidade se você não entender que tem poder liberado na sua vida. Você tem que entender, tem poder na minha vida. Eu posso compartilhar, eu posso ministrar, eu posso impor as mãos, eu posso orar, eu posso falar, porque tem poder de Deus na minha vida. Pastor, o que isso tem a ver com amor? Tudo, eu vou chegar lá. Conforme o poder que está operando em você. Precisamos avançar. Fala para o seu vizinho, você precisa avançar. Fala para o seu vizinho, eu preciso avançar. Fala para quem está atrás de você, você tem que avançar. Precisamos avançar, irmão. Avançar. Como que nós vamos avançar? Em primeiro lugar, estou te dando a dica. Em primeiro lugar, para avançarmos é qual? Entender, tem poder liberado para mim.
Tem que entender, tem que estar claro na sua mente. Há poder do céu para você. Há uma cidade inteira para ser ganha. As jovens arroz. Eu vou lá nesses encontros Casa de Milagre, eu fico doido, coçando. Olha que tanto de gente que precisa de ouvir. Você acha que a mensagem que nós pregamos, estamos falando, é essa mesmo que eu estou compartilhando aqui com você? As pessoas que estão aí não precisam ouvir. Precisa. Quem vê cara não vê coração. É por isso que Deus não olha a sua aparência, Deus olha o seu interior. Ele sabe o que passa lá dentro. Porque tem um monte de gente que tem uma cara bonita, mas o coração destruído, a vida está destruída, as emoções estão arruinadas, precisando de ouvir a verdade do Evangelho, amém ou não? E quando que ele vai ouvir? Quando você, que já tem o poder de Deus, se mover. Quando nós, que já temos o poder de Deus, nos movermos. Amém ou não? Amém. Tem poder disponível. Porque Deus quer fazer infinitamente mais. Por que tem poder disponível? Porque Deus quer fazer infinitamente mais. Ele quer fazer. Isso é importante você entender. Deus quer. Por quê? Uma coisa é ter poder. Outra coisa é querer fazer. Vocês são, que nem eu, acompanham as notícias ou não? Não. Então eu vou te atualizar. Está havendo uma guerra. Começou uma guerra com Rússia e Ucrânia. Depois desencadeou uma guerra entre Israel e Irã. E agora os Estados Unidos entrou. E aí todo dia, toda semana, o presidente dos Estados Unidos vem a público, toda vez do início da semana ele vem a público e fala o quê? Já estamos em negociação. E começa o bombardeio. Já vamos entrar em aliança e continua o bombardeio. Ele faz isso porque está estrategicamente tentando acalmar o mercado financeiro. Que qualquer notícia vira. Mas ele não entrou com toda sua força. Por que não entrou com toda a força? Porque gasta muito, precisa de muito dinheiro. E vários, né, que nem a União Europeia, que precisava, não sei se você está vendo, mas quem anda de carro aqui? Tem carro, anda de carro. Não sei se você está vendo, mas combustível só está disparando. Você sabe por que o combustível está disparando? Porque tem um país lá, chamado Estreito de Hormuz, tem um espaço lá que os navios passam para trazer petróleo para todo mundo. E o Irã controla esse estreito e o Irã fechou o estreito. E aí a União Europeia falou, eu não vou lá mexer com isso porque eu não tenho poder para liberar isso. Aí os Estados Unidos se levantou e falou, não, já está liberado. Podem passar. Aí o primeiro navio tentou passar, foi bombardeado pelo Irã. Aí os Estados Unidos veio e abriu o caminho e todo o resto passou. É porque tem uma nação que não tem poder só para fazer. Ele quis fazer. Só que aí teve um momento que ele falou o quê? Já que ninguém mais vai me ajudar, então eu também não vou mais liberar. Vai ficar agora os navios tudo parado. Por isso que o petróleo subiu de novo. Porque também agora eu não vou liberar. Porque agora eu também não quero. Uma coisa é ter poder. Outra coisa é querer. Tem gente que quer, mas não pode. Quem é esse? É o Brasil. O Brasil, nosso presidente dá cada rato, irmão. Eu fico vendo ele falando, oh meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Ele foi numa reunião aí ai Jesus, do BRICS. Eles querem tirar o dólar e fazer uma moeda no BRICS. Por que você acha que começou? Não sei se você está sabendo, mas tem uma taxação no mundo. O presidente dos Estados Unidos taxou o mundo inteiro. Por quê? Porque China, Brasil, e foi liderado por quem? Pelo Brasil, a ideia. China, Brasil e um monte de outros países queriam fazer uma moeda para tirar o dólar. E quem liderou a ideia? Nosso presidente, filho. Eita, vocês estão por fora das notícias mesmo, hein? O nosso presidente. Aí, quando os Estados Unidos levantou e falou, vou taxar o povo por causa dessa ideia louca, China saiu fora.
Aí ficou quem só ali falando mal dos Estados Unidos? O nosso presidente. Eu falei, ele é louco, ele quer o quê? Então, o nosso país, ele quer alguma coisa, mas não pode. Tem gente que quer, mas não pode. Sabe qual que é a diferença de tudo para Deus? É que Deus, ele pode tudo. Ele pode qualquer coisa. O problema aqui com Deus não é se ele pode. O problema com Deus é de muitas pessoas, né? Estou falando agora de nós com Deus. O nosso problema com Deus não é se Deus pode. O nosso problema com Deus é achar se ele quer. Como tem muita gente que pensa que Deus não quer, o que ele faz? Ele se isola, ele se paralisa, ele fica quieto. Porque ele fala, eu sou muito errado, eu tenho muitos problemas, eu não consigo. Então eu acho que Deus não quer. Pois hoje eu estou aqui para te provar o contrário. Independente do seu erro, do seu pecado, dos seus problemas, das suas situações, eu estou aqui para dizer algo. Deus, ele não só pode, ele quer fazer. Ele quer. Deus quer fazer na sua vida. É por isso que ele fez o quê? Liberou poder. E o que Deus quer fazer na minha vida? Está escrito lá. O que Deus quer fazer na minha vida? Fala para mim. O que Deus quer fazer? Deus quer fazer infinitamente mais. Fala comigo. Deus quer fazer infinitamente mais. Fala, Deus quer fazer na minha vida infinitamente mais. Agora, quanto é infinitamente? Fala o número. Quanto é, José Mário? Você que é contador? Fala para mim um número. Quanto que é o número infinitamente? Cadê os matemáticos daqui? Isaac? Calcula para mim aí, Isaac. Não tem como calcular. Não tem cálculo que Deus quer fazer na sua vida. Não tem cálculo que Deus quer fazer através da nossa vida. Não tem cálculo. O que Ele quer fazer vai sempre mais. Quando você chega no limite, Deus fala, tem mais. Quando você chega no ponto, Deus fala, tem mais. Quando você para nesse estágio, Deus fala, tem mais. Eu vou fazer mais. Não parou, tem mais. Não parou, tem mais. Fala pro seu vizinho, fala, meu irmão, não parou. Fala para ele, não acabou. Até aqui foi o nível, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais para você. Não se contente com o pouco, Ele tem mais. Agora, para finalizar, o que trava a nossa vida? O que trava? Porque se há poder liberado, se Deus quer fazer, o que tem travado? O que tem travado é a sua compreensão do que é o amor. Quando você não compreende o amor, você não chega nessa parte do versículo. Você viu que eu li todo o contexto? E o contexto começou falando de quê? Volta lá no 17. Começou falando de quê? Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós o quê? Arraigados, alicerçados, andando. Aonde? No amor. Porque você tem que andar no amor para experimentar demais. Você tem que compreender o amor para chegar muito mais. Tem muito mais para você. Tem infinitamente mais para você. Portanto, vamos ajustar a compreensão. Um amor. Essa é a base. Temos que andar nisso. Quando nós entendemos que há amor, que somos amados, chegamos em padrões maiores. Enquanto você não tem essa compreensão, pequeno você é. Limitado você é. Você vive uma vida cristã travada. Vou te dar um exemplo. Tem um pastor nosso que ele ganhou de mim. Eu posso até errar o número, porque é tanto filho. Mas se eu não me engano, ele tinha 5 filhos e adotou mais um.
Aí ele pegou os 5 filhos, e o adotado, que era filho também, os 6, levou ao Shop Center. Alguém conhece aquela loja Netshoes? Netshoes? De calçado, é isso? Ele levou lá na loja Netshoes. E falou para ele, falou para os 6 meninos o quê? A loja é sua. Eu já fiz isso uma vez. Não me arrependo. Daqui a pouco eu conto a minha história. Deixa eu contar dele. Não, deixa eu contar a minha. Vai lá. O que acontece? Um dia, eu só tinha 2. Só tinha 2 filhos. Só. Hoje eu tenho 4. Mas quando eu tinha 2, as condições estavam muito boas. Eu disse para os 2, falei, não, nós vamos. Tem uma loja, tá até aqui, né, na cidade, chama IREP, né? Nem sei se foi essa loja, não lembro. Sei que tinha uma loja muito grande lá em Goiânia, de muitos brinquedos. E eu falei para os 2, falei, nós vamos na loja e você vai escolher o brinquedo que você quiser. É arriscado isso. Escolhe o que você quiser. Aí o menino escolheu uma Nerf. Gigante, era uma metralhadora. Ela soltava, acho que era 6 tiros no negócio. Se apertava. Eu queria ter um negócio desse quando eu era pequeno. Nunca tive oportunidade. Meu filho teve 2 coisas que eu nunca tive oportunidade: carrinho de controle remoto e a Nerf. Ele queria a Nerf para atacar na irmã, mas podia, porque os dardinhos eram de isopor. Era bom brincar com aquilo. Pegou uma Nerf gigante, uma metralhadora. Aí eu tinha um cilindro bem aqui que rodava as balas. Você apertava e saia rodando. Rapaz, que negócio massa. E a mãe, não, arma não. Falei, bem, falei para ele que eu ia dar o que ele quisesse. Se eu falei, agora vai ter que levar, ué. Não, mas não pode. Falei, mas já falou, agora vai levar. Tá falado. Sabe qual foi o valor desse negócio? Conta no conto. Acho que era 6, 7 anos atrás, se eu não me engano. 8 anos atrás, se eu não me engano. R$300. R$300 essa brincadeira aí. Fica quieto. E aí pegou a brincadeirinha, levou para casa e foi brincar com os amiguinhos. Primeiro não, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. De repente volta. Quebrou. O que acabou de... Falei, meu Deus do céu, o que eu fui inventar na vida? Quebrou. Aí sabe o que ele volta naquela mais lambida? Pai, quebrou, compra outra. Eu falei, meu Deus, é lambido mesmo. Falei, não, meu filho, tem como comprar outra? Não, pai, me dá outra. É fácil, né? Esse pastor amigo meu foi com 6 filhos no shopping. Netshoes. Fez a mesma doidura que eu. E falou para os meninos, entra lá e compra o que vocês quiserem. O que você acha que os meninos foi fazer? Você sabe, tem tênis barato, mas tem tênis que é caro. Teve um menino que pegou um de quase 1.000. Mas no mínimo ele deve ter preparado, né, o psicológico para fazer esse tipo de coisa. Mas se ele falou, tá falado. Só que teve um dos filhos que sentou e falou o quê? Pai, escolhe para mim. E esse filho que sentou e falou, pai, escolhe para mim, o pai disse para ele o quê? Não, meu filho, vai lá e escolhe o que você quiser. E não, pai, mas tem uns que é caro, tem outros que é barato. Escolhe para mim o que o Senhor consegue me dar. Ele falou, não, hoje eu não estou aqui para te dar o que eu consigo, hoje eu estou aqui para te dar o que você quer. Escolhe o que você quiser. Lutou, mas no final o menino não quis escolher. Quem foi esse que não quis escolher? O 6º filho, o adotado. Todos os outros que eram filho legítimo, era tudo sem vergonha. No bom sentido. Foi lá, teve um que pegou quase R$1.000 do tênis, cara. Você pagaria? É uma doidura esse negócio, não? Num tênis.
Poxa vida, para menino que vai sair de lá e vai sujar na mesma hora, ou vai rasgar, não sei. Você vê. Mas por que ele pegado? Presta atenção, eu não estou contando a história dos outros, mas o que eu quero te ensinar é o princípio, presta atenção. O camarada teve a coragem de pegar um tênis de quase R$1.000 e o pai pagou. Um tênis. O outro não quis pegar nada e só saiu de lá porque o pai escolheu o que ele queria, mas ele não quis escolher. Por quê? Porque sabe que é filho e que é amado, esse avança. Porque para ele não tem limite. Porque não tem limite? Não importa o preço, o meu pai vai me dar. Mas o que não sabe o que é amado é limitado. Para esse não tem avanço, porque ele senta e cruza os braços e fala, me dá qualquer coisa. Deus, ele é rico. E na sua riqueza, ele falou para você, eu vou te dar infinitamente mais. O princípio é o quê? Quando Deus fala, ele não volta atrás. Quando eu fui dar IFDEI mesmo, eu só também estava querendo transferir um princípio para meus filhos. Qual é o princípio? Eu sou pai. E o pai, quando fala, não volta atrás. Mas qual é o princípio que eu quero mostrar para eles? É que eles têm um pai que chama Deus. E esse é muito rico. E Deus, quando fala, não volta atrás. Se ele falou que é seu, é seu. Se ele falou que vai te dar, ele vai o quê? Te dar. Mas a sua compreensão do tanto que você é amado te limita. Por quê? Você só ganha muito. Você só vai avançar muito se você entender que você é muito amado. Porque se você entende que você é pouco amado, você vai até um nível e para aí. Se você entende que o amor é meio amor, você vai até a metade, para aí. O copo vai estar o quê? Meio cheio. Mas se você entendeu que você é muito amado, não vai haver limites e Deus vai te abençoar infinitamente mais. O que precisa mudar é Deus. É Deus, filho, tem que mudar. É Deus que tem que ser alterado, é Ele. Não, quem que tem que mudar? Eu, você, nós. A nossa compreensão tem que ser alterada. É por isso que o Senhor fala, tem que estar baseado no amor. E qual o amor? Então, para você ter infinitamente mais, seja baseado no amor. Qual o amor? O amor que é alto, o amor que é profundo, o amor que é largo, o amor que é comprido. Quando você entende esse amor, você não vai ter limites. Não limita a Deus. O poder dele já foi liberado sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Então, para finalizar, o amor de Deus, ele é o quê? Largo. O amor de Deus é o quê mesmo, irmãos? Largo. Veja. Antes de falar disso, preste atenção. Quero só te falar uma coisa para você entender o que é amor. Aleluia. Eu quero só te falar uma coisa para você entender o que é amor. Preste atenção. Quem ama tem que ter coragem. O que eu disse mesmo? Coragem. Coragem de fazer o quê? Quem ama tem que ter a coragem de se sacrificar. Porque amor não é sentimento. Amor não é um calafrio, um arrepio. Amor não é aquela coisa que os casais, depois de casar, fazem na cama. Amor é uma escolha. Amor é uma decisão. E uma vez que você decidiu amar, você também vai ter que se decidir sacrificar. Quem ama, se sacrifica. Então o amor não está na hora que você acha bom fazer. O amor está naquela hora que a coisa está difícil de ser feita. Quando a coisa é difícil de fazer, você está mostrando o quê?
Eu amo. Por que eu amo? Porque eu resolvi me sacrificar. Eu sei que as esposas acham ruim quando o marido vai fazer alguma coisa para ela reclamando, né? Ela pede algo e o cara vai daquele jeito. Ah, não, amor, não. Não é assim, Sueli? Quando você pede para o Messias fazer a comida, ela fala, Messias, faz a janta do discipulado. O Messias, não, amor, agora. E aí fala, mas fala, depois para tudo e vai lá fazer a janta do discipulado. Mas antes de ele fazer a janta, a Sueli falou o que para o Messias? Não, então de jeito não precisa mais. É assim que as mulheres falam? Se for de jeito, não precisa mais. Se não vir de cara boa, não precisa mais. Não é assim que as mulheres falam? É assim ou não é? É. Mas os homens são assim, não. Os homens falam, eu quero, amor, hoje eu quero. Não, mas não, nada não. Assim também dá. Faz a janta, o ovo. Ah, mas de novo, não tem nada não. Eu como também, pode fazer. Então. Aí, ok. É porque é o seguinte. Sabe qual foi a prova que esse camarada, mulher, mostrou para você que amava? Quando ele não quis fazer. Mas mesmo assim, ele parou tudo e foi fazer. Por que ele provou que amava? Porque ele resolveu sacrificar. Quando resolve sacrificar, está a prova do amor. Quando ele não sacrifica, ele está só provando que o quê? Não estou nem aí para você. Não quero e não vou, pronto, acabou. Mas quando mesmo não querendo, na marra, reclamando, ele vai. O Yali está ali, o Yali tem filho novo, né, Yali? Nasceu recente, aleluia. Já teve que segurar de madrugada. A Thaís já te acordou para segurar de madrugada? Ah, é? Eu tenho certeza que teve algum dia que o Yali não quis levantar de madrugada. Teve algum dia que ele não quis. Mas o menino está chorando. E aí? Sacrifício. Você não quer. Você queria mesmo fazer o quê? Dopar o menino. Porque dormindo. Mas não tem como dopar. Você vai ter que fazer o que agora? Sacrificar. Isso é a prova que você ama a criança. Quem não ama faz o quê? Joga na lata de lixo. Mas quem ama faz o quê? Se sacrifica. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus ama você? Porque Ele escolheu sacrificar no seu lugar. Essa é a maior prova de amor. Ele resolveu fazer algo que você não faria, que você não conseguiria, e Ele fez no seu lugar. Prova que Ele ama. Olha, Deus já provou que ama. Você agora só tem que viver nessa base. Nessa base. O amor de Deus, ele vai muito além do que você imagina. Por quê? A palavra de Deus está dizendo que o amor é o quê, irmãos? Largo. O amor é largo. Por que é largo? Porque o amor de Deus, ele vai chegar em todos os lugares. Ele vai abranger todas as coisas de maneira distinta. Não importa se é branco, Deus ama. Não importa se é negro, Deus ama. Não importa se é magro, tem amor. Não importa se é gordo, Deus ama também. Não importa se está limpo, tem amor. Não importa se você está sujo, Deus te ama também. Não importa se você entende, Deus ama. Não importa se você não entende, Deus continua amando do mesmo jeito. Não importa se você está de braços abertos para Ele, ou se você virou as costas, Deus ama assim também. Não importa se sua cara está bonita, se sua cara está feia, Deus ama também. Para Deus, não importa a distinção de coisas ou pessoas. Se é brasileiro, se é judeu, Deus ama você. Não importa, não tem distinção. Porque o amor de Deus, ele é o quê? Largo. Abrange tudo. Mas o amor de Deus também, ele é comprido. Porque ele alcança todos os tempos. O amor de Deus alcançou você no passado. Sabe qual que é o problema de muito crente? É que antes de converter, pega para ele o quê? Jesus te ama. E ele acredita nessa mensagem que Jesus ama. E ele acredita e vem para a igreja.
E prega para ele também o quê? Todos os seus pecados já foram perdoados. Mas qual o pecado que ele acredita que é o todos? É os pecados que ele já cometeu no passado, os pecados que ele cometeu antes da conversão. E todos esses pecados antes da conversão, ele acredita que foi o que mesmo, irmãos? Perdoados. Por quê? Jesus te ama. Qual é o problema? O problema não está na mensagem, Jesus te ama. O problema está na mensagem, Jesus continua te amando. Porque tem um déficit na vida de um cristão. Ele acredita que Jesus ama e converte. Mas depois que converte, ele tem dificuldade para crer que Jesus continua amando. Ele tem a dificuldade para crer que o perdão continua acontecendo. Ele acredita no perdão do passado, mas não acredita no perdão do presente. E muito menos no perdão do futuro. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Deus perdoou o seu passado. Deus está perdoando o seu presente. E Deus já perdoou o seu futuro. Está tudo perdoado. Essa é a boa notícia. Eu tenho uma melhor ainda. Deus te amou no passado. Deus te ama hoje. Eu vou te falar uma coisa. Jesus continuará te amando. Então a mensagem para você não é Jesus te ama. A mensagem para você é Jesus te amou. O que significa te amou? Nunca vai deixar de amar. Está entendendo? Não importa o seu futuro, o amor continua. Não importa as suas decisões, o amor continua. Quando você é baseado nesse amor, você vive uma vida, sabe como? Sem limites. Por isso que Deus pode fazer infinitamente mais. Os meus filhos, eles entendem que são amados. Eles entendem. É por isso que lá em casa há liberdade. Então há liberdade para eles comerem tudo que eu compro na casa. Tem dia que eu chego lá e eles comeram tudo. Na liberdade. Eles têm a liberdade de comer até o que é do pai. Sabe por que eles têm a liberdade de comer o que é do pai? Sabe por quê? Porque sabem que são amados. Sabem que eu não vou fazer mal para eles. Agora, se eles não tivessem essa liberdade e esse conhecimento, sabe o que eles iam ter? Medo. Iam comer, mas com medo. Ou talvez nem comeriam nada. Mas lá em casa, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter medo do pai? Precisa ter temor, respeito. Entendeu o seguinte, opa, peraí, eu tenho um pai. Isso aqui é inevitável, você tem que saber que tem um pai. Tem que ter uma diferença. Porque eu e eles não somos iguais. Um dia meu filho me questionou por que eu poderia tomar sorvete à noite e ele não. Ele falou, pai, mas você está tomando. Eu falei, falou muito bem. Como que é mesmo? Você falou? Repete. O senhor está tomando. Eu falei, tá bom, mas repete, quem é o pai mesmo? Você falou, pai, você está tomando, é isso? Então, por que eu estou tomando? Volta lá no começo que você vai entender. Porque eu sou o pai. Eu perguntei para ele, você tem filho? Ele disse, não. Eu falei, então o dia que você tiver filho, você toma. Enquanto você não tiver, eu sou o pai, eu vou tomar. Então essa é a minha diferença, eu falei para ele, essa é a minha diferença de você para mim. Eu sou o pai, você é o filho. Entendeu a diferença agora? Sim. Então eu vou tomar e ele não. Por quê? Só porque eu sou o pai, só. Não tem mais nada, não tem outra regra. Não tem nada, a regra é só essa. Eu sou o pai. Pastor é muito duro, né? Não, isso chama-se respeito. Ele tem que entender que tem diferenças. Eu não sou igual a ele não é igual a mim. Eu sou o pai. E ele é o quê? Filho. Como filho, ele tem liberdade e é amado, amém ou não? É. Mas ele é o quê? Filho. Ele não é o pai. Isso chama-se amor. Sabe por que Deus não te deixa fazer tudo que você quer? Porque Ele é o pai. Você é o filho. Ele vai te dar infinitamente mais. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Ele vai te levar a lugares muito altos. Vai ou não vai?
Vai, mas não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, não é de todas as maneiras como você pensa. Porque você não é o pai, ele é o pai. Mas ele vai te dar sim ou não? Sim! Você tem liberdade sim ou não? Sim! Mas você tem que entender, ele é o pai. A mim mesmo. O amor de Deus também, eu vou encerrar, tá na hora. O amor de Deus também, falei que ia encerrar tem 10 minutos atrás, né? Mas eu vou encerrar agora mesmo. O amor de Deus também, ele é o quê? Comprido, largo, mas também ele é alto. Por que o amor de Deus é alto? O amor de Deus tem uma distância. Sabe qual a distância? Do terra ao céu. Essa é a distância do amor de Deus. É alto. Por que da terra ao céu? Porque ele é o único que saiu do céu e veio para a terra. Sabe qual é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião? Sabe qual é? Em qualquer outra religião, todos estão em busca de Deus. Na nossa religião, Deus veio à sua busca. Essa é a diferença do cristianismo. Nós não estamos aqui para buscar Deus. Nós buscamos Deus, você só busca Deus, sabe por quê? Porque em primeiro lugar ele veio te buscar. Você sabia que até você falar que você se converteu é errado? Porque você não se converteu, foi Deus que converteu você. Você foi convertido. Essa é a expressão correta. Porque é Ele que veio para você. Ele que te amou primeiro. Amém ou não? Então a altura do amor é fundamental. Qual é a altura? Do céu à terra. É alto, irmão. E por último, o amor de Deus, ele é o quê? Profundo. Por quê? Porque vai até o inferno. E aqui eu tenho uma explicação para você. Você sabe por que você não vai para o inferno? Porque eu fui perdoado, pastor. Porque eu recebi Jesus no coração, pastor. É por isso também? É, mas eu vou te dar a explicação mais forte ainda. Você sabe por que você não vai para o inferno? Em primeiro lugar, era para nenhum homem ir. Tem alguns que vão ainda, eu vou te explicar o motivo. Mas você não vai. Por que você não vai? Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, Jesus ele foi no inferno. E o ato dele ir no inferno era só para mostrar para você uma coisa. O quê? Eu te amo. Eu te amo tanto que eu saio do alto céu, viro gente aqui na terra. E além de tudo, eu provo que o amor não é só alto, eu provo que o amor ele é também profundo, porque eu saio da terra e vou até o inferno. Por que ele foi até o inferno? Eu vou, Jesus está dizendo o seguinte, eu vou no inferno para você não ter que ir para lá. Só vai para o inferno quem quer, porque não precisa mais. Você não entendeu não? Vou repetir. Não precisa ninguém ir para o inferno mais. Ninguém. Qualquer um que não queira ir para o inferno, ele não vai, porque não precisa. Por que não precisa? Porque Jesus já foi. Aí na hora que você fala, eu não quero ir para o inferno, eu quero o céu, aí o que acontece? Jesus vem e entra dentro do seu coração. E faz o quê? Te leva para o céu. Por que te leva para o céu? Porque não precisa você ir para o inferno mais. E não precisa, porque ele já foi. Jesus já foi para o inferno. Não precisa morrer mais porque ele já morreu. Você não precisa ter maldição mais porque ele já levou. Você não precisa ser doente mais porque ele já levou. Você não precisa ir para o inferno mais porque ele já foi. E você agora vai para o céu. Por quê? Porque ele está no céu. E junto com ele nós estaremos também. Alguém pode dizer amém aí? Fica em pé no seu lugar. Esse é o amor que Deus tem por nós. E esse amor nos leva a viver infinitamente mais. Infinitamente além. Através do amor. Eu queria que você, junto com o irmão, cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui.